E é sobre isso que a gente vai falar hoje. A gente vai falar sobre a identidade do profeta, né? Então, quais são as coisas que acontecem na vida de um profeta para tentar impedir ele de romper, de fluir naquilo que Deus deu. E com base no que a gente tem na Bíblia, a gente vai falar sobre isso hoje. Então, um dos principais ataques contra o profeta, e eu já falei isso muito para vocês, porque eu recebo muito esse ataque, é no nosso senso de capacidade. O inimigo vai falar muito aos nossos ouvidos que a gente não é suficiente, que a gente não sabe o suficiente, que a gente não é bom o suficiente, que a gente não vai conseguir, que a gente não vai dar conta, que a gente não sabe falar, que a gente não sabe o suficiente da Bíblia, que ninguém vai querer ouvir. Por quê? Ele sabe que se ele te calar, pronto, resolveu. Então essa é a missão mais árdua dele, fazer de tudo para você não abrir a boca. Porque se você abrir a boca, o seu ministério rompe. Porque a missão do profeta é ser boca de Deus. Se a boca tá fechada, não tem ministério, não tem fluir. Então ele vai sempre estar falando ao seu ouvido essas mentiras, para tentar te paralisar. Então, desde a infância, você vai receber ataque. Toda vez que você vai se posicionar, toda vez que você vai falar alguma coisa, alguém te manda calar a boca. Alguém fala que você é fofoqueiro, alguém fala que você é burro, que você não sabe o que você tá falando. E aquilo vai gerando bloqueios emocionais na sua vida. E aí você começa, talvez, desenvolve uma gagueira, às vezes desenvolve um problema na fala mesmo. Tudo porque o inimigo foi plantando sementinhas contra o propósito, que é você falar, que é você abrir a boca. Alguém se identifica com isso? Quem tá aí que já passou por isso na infância? Toda vez que ia falar alguma coisa, alguém te mandava calar a boca, alguém falava que você não sabia o que estava fazendo, às vezes até seu pai, sua mãe, porque são as pessoas mais usadas pelo inimigo pra plantar bloqueios em nós, é os mais próximos. Então, às vezes, um irmão, toda vez que você ia falar alguma coisa, aquele irmão mandava você calar a boca, ele brigava com você e te feria, te magoava. Faz sentido pra alguém isso? João Luiz, bem-vindo. Kai, boa noite. Mi, já passei muito por isso. Ele tenta gerar dúvidas, medos e distração. Sim, exato, Thiago. Obrigada pelo popular, Thiago. A Elizabeth, demais. Faz sentido pra vocês então, né? E aí, isso faz com que a gente cresça nesse lugar de se sentir insuficiente, de se sentir pequeno, de se sentir fraco. Aí a gente pensa, ah, não, mas isso só acontece comigo. Não, não é só com você. Isso é um padrão de ataque do maligno contra todos aqueles que têm o dom profético, aquele que foi chamado profeta. Em Êxodo 4, quando Deus chama Moisés para ser o libertador daquele povo, Moisés disse assim: Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Na minha versão ele fala que ele é um homem gago, ele não sabe falar. E aí Deus fala pra ele que é pra ele ir, porque Deus vai capacitar ele. E ele fala: Não, Senhor, não posso. Aí Deus, pela sua infinita bondade e misericórdia, fala pra ele: Então chama seu irmão Arão, que o seu irmão Arão vai te ajudar. E ali no começo do ministério, Arão acaba sendo a boca de Moisés, porque Moisés acha que ele não sabe falar, acha que ele não tem capacidade pra falar. E depois você vai vendo que durante o processo ali vai chegando um momento que o próprio Moisés começa a falar. Mas de início ele não quis abrir a boca, porque ele se sentia incapaz para aquilo. Em Jeremias 1,6, quando Deus chama Jeremias, ele fala assim pra Deus: Ah, Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque sou uma criança. Jeremias, quando chamado, ele fala pra Deus: Eu não sou o suficiente, porque eu ainda sou muito novo, sou muito jovem. Quem vai dar ouvido pra uma menina de 31 anos falando aqui? Quem vai querer ouvir o que eu estou falando? E aí Deus rebate a ele: Vá, porque eu vou colocar a palavra na sua boca. Porque não é sobre o profeta. O profeta ele só precisa ser entregue ao Senhor e deixar o Senhor fluir. Quem vai falar é ele. Então você vê que Moisés e Jeremias, quando chamados, eles falam para o Senhor da sua incapacidade, daquilo que eles acreditam que era o que impediria eles de fluir naquilo que foram chamados. Então elas focam, né? Eles focaram e a gente foca na nossa dificuldade. Quando Deus te dá um projeto, quando Ele te dá uma palavra e você tira os olhos dele, você olha a sua incapacidade. Mas eu, Senhor, como que eu vou falar? As pessoas não vão me ouvir, eu sou muito jovem. Como que eu vou trazer uma orientação para um casamento? Eu não sou casada. Como que eu vou exortar alguém? Porque a gente foca na nossa pequenez, na nossa incapacidade. E isso é um ataque do inimigo. E a gente vê o inimigo fazendo isso de diversas formas. Uma outra forma que ele ataca a voz profética é no silenciamento. Que às vezes vai ser, né, nessa questão de gerar bloqueios, para que a própria pessoa não queira. Obrigada, pastor, Deus abençoe. Para que a pessoa não queira falar, mas também levantando pessoas para calar a voz. E Jesus falou sobre isso, né? Em Mateus 23:37, ele falou: Jerusalém, Jerusalém, que mata os meus profetas. Em Amós 7:12, obrigada, Nana, Deus abençoe. Amós 7:2, vai-te, ó vidente, daqui em diante não profetizarás. Então, toda vez que um profeta começa a fluir no que Deus chamou, como aquela verdade que ele está lançando, mostra o erro e mostra a escuridão, a podridão de alguns, esses alguns vão se levantar contra aquele profeta. Então, essa perseguição, essa tentativa de calar o profético, ela acontece e vai acontecer até que Jesus venha. Aconteceu no Velho Testamento e acontece hoje. Então, às vezes, você está numa igreja e você sente assim que você é perseguido. Você é uma voz profética. E o inimigo, ele usa as pessoas e às vezes elas nem percebem que estão sendo usadas. Então, o espírito de Jezabel, esse espírito que é contrário à voz profética, ele vai agir através das pessoas, através de ministérios, para tentar calar a voz do profeta. E você, como profeta, vai sentir esse peso. Vai sentir que toda vez que você tenta falar, sabe aquela coisa assim, você tá numa roda, você vai falar alguma coisa, alguém toma a voz. Você vai, alguém toma a voz. Você, às vezes eu fico assim, eu falo: Senhor, parece que ninguém quer me ouvir. Só que aí o Senhor fala: mas você tem que se impor. Você tem que tomar a frente. Porque o inimigo não vai querer que você fale mesmo. E se for preciso ele tocar um terror, fazer um piseiro para que ninguém te escuta, ele vai fazer. E você tem que ser ousado para tomar a frente, chamar a palavra. Mas isso não é fácil, porque a gente foi muito traumatizado para
Quando acontecer isso, a nossa mente já joga o quê? Não, isso acontece porque você não sabe o que você tá falando. Não, isso acontece porque ninguém vê autoridade sobre você. E aí esse pensamento que vem, que o inimigo lança, faz com que você se cale. E aí você não flui naquilo que você precisava fluir. Então você vai ser rejeitado, você vai ser perseguido. Mateus 5,12, e assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Então, quem tem esse chamado, a gente tem que se acostumar a ser rejeitado e perseguido e não deixar isso tomar o nosso coração. Porque a luz, ela expõe as trevas. Obrigada, pastor. A luz expõe as trevas. E se você está sendo luz para expor as trevas não vão ficar felizes. O inimigo não vai querer que isso aconteça. E ele vai trabalhar arduamente para tentar te calar. Um outro ataque muito comum também é o de isolamento e solidão. Por quê? Você é usado para exortar. As pessoas não querem ser exortadas. Ninguém quer ser exortado. As pessoas querem a palavra de bênção. Quer que eu chegue aqui, profetize, você vai ter um carro, você vai ser abençoado, você vai ficar milionário. Aí todo mundo, eu recebo, eu recebo, eu recebo. Mas quando eu venho e trago um direcionamento e falo, ei, endireita as tuas veredas, porque o caminho que você tá trilhando vai te levar pra morte, você tá fazendo coisas que desagradam a Deus, ela não quer ouvir isso. Ela não quer ser confrontada. Então, é natural você passar por esse isolamento. Tanto o isolamento do processo de Deus te amadurecer, quanto o isolamento justamente pelo seu chamado. Só que aí você tem que entender, o meu lugar de conforto é escondido. É na caverna. Ali ninguém me vê, ninguém me ataca. Só que você cumpre o seu chamado quando você tá de boca fechada? Você cumpre o seu chamado de ser boca de Deus quando você tá de boca fechada? Você cumpre o seu chamado de ser igreja quando você está sozinho? Você multiplica os seus dons estando sozinho? Não. Os seus dons são para servir os outros. O seu dom não é para você, é para os outros. Se você está sozinho, isolado, quem você está servindo com seus dons? Você está enterrando. Se você é levantado por Deus para ser boca de Deus na terra, se você está de boca fechada, você não está cumprindo o teu chamado. Então a gente precisa estar em bando. A palavra tem algumas citações que falam do bando de profetas. Do bando de profetas que profetizavam, que saíam para orar e tudo mais. Nós precisamos entender que precisamos ser um bando de profeta. Obrigada, Jefferson. Não podemos estar só. E esse ataque vem. Em 1 Reis, o profeta diz, eu fiquei só. E aí Deus fala assim, não ficou não. Eu tenho mais 7.000 que são meus e não se dobraram a Baal. Mas o inimigo, ele quer que a gente acredite que estamos só. Quer que nós acreditemos que ninguém quer nos ouvir. Porque se ele faz você crer nisso, você não abre a boca, você não fala, você não permite que as pessoas se aproximem de você. Um outro ataque muito forte é o medo e a intimidação. O Senhor tem falado isso ao meu coração. Que muitas vezes eu paro por medo. Só que isso não é fácil de discernir. Porque na minha percepção, eu era a pessoa mais corajosa que eu conhecia. Só que aí Deus vai trazendo camadas mais profundas e você vai entendendo, eu tenho medo. Eu tenho medo. Eu tenho medo de perder o controle. Eu tenho medo de depender. Eu tenho medo de dar errado. Eu tenho medo de entregar uma palavra e aquilo não acontecer. Eu tenho medo da opinião dos outros a meu respeito. E quando eu estou nesse lugar de ter esse medo, eu não vou fluir. Se eu tenho medo de entregar uma palavra para um irmão e não acontecer, eu não vou entregar. E aí eu digo, quando você entrega uma palavra, quem que realiza? É Deus. Não sou eu. Quando eu entrego uma exortação, quando eu trago um direcionamento, quem faz? É Deus, não sou eu. A nossa única missão é recebeu, liberou. Recebeu, liberou. É só a tua voz que o Senhor vai usar. Quem faz é Ele. Só que se a gente tem dúvida no nosso coração de que a gente está fluindo nele, a gente vai pensar que está fazendo as coisas pela nossa própria mão, e aí você vai ter medo de liberar. Porque se for da minha mão, não vai acontecer. Aí vão me julgar, vão falar que eu não sou profeta, vão... E aí esse medo faz com que você não libere. Esse medo faz com que você não flua no que você foi chamado. E tem pessoas precisando ouvir o que você tem para falar. Vai ter pessoas que serão curadas através do que você tem para dizer. É através do seu testemunho. Tem pessoas que se conectam comigo. Tem pessoas que vão se conectar com você. Ah, mas eu sou diferente, Angela, eu não sei falar direito, eu não sei isso, não importa. Aquela pessoa vai se conectar com você. Vocês estão aqui porque vocês se conectaram comigo, com a minha história de vida, com o jeito que eu falo, o jeito que eu prego. Vai ter outras pessoas que vai gostar mais daquela pessoa que prega falando mais alto, falando uma baixúria. E cada um tem o seu jeito. E vai se conectar com uma pessoa que é semelhante. Então quem tá aqui não é uma pessoa que gosta de palavras rasas. Quem tá aqui gosta da chinelada. Gosta de ser exortado pelo Senhor. Gosta de níveis mais profundos. Não gosta de raso. Se gostasse de raso, não tava mais aqui. Porque aqui a gente fala de coisas mais profundas. Então, o que você tá travando, o que você não tá entregando, tá faltando pra alguém. Antes de eu começar as lives, jamais eu cogitei que eu faria isso. O Senhor teve que me quebrar muito, me tratar muito, me trabalhar muito, pra eu entender que, Ângela, você não é capaz mesmo, mas fui eu que coloquei dentro de você e é só você liberar. Você não precisa ser perfeita. Vai ter gente que não vai gostar, vai ter gente que vai entrar e falar mal, e tá tudo bem. Só que vai ter um que eu vou tocar. Vai ter um que eu vou curar através da sua vida. Vai ter um que eu vou libertar através de você. Vai ter um que eu vou levantar e ele vai entender quem ele é através do que você tá pregando. E é isso que importa. Se uma pessoa que me ouviu aqui na internet melhorar o seu relacionamento com Deus, se tornar uma pessoa mais profunda, entender quem ela é, qual é o seu chamado, minha missão tá feita. Só que se eu calo, não acontece.
Vamos puxar isso para um lado de um evangelista, por exemplo. Pensa só, às vezes a pessoa, né, tem aquela dificuldade ali para pregar para alguém. Ela conseguiu pregar para uma pessoa. E essa uma pessoa foi convertida através do que ela transbordou ali do Senhor. E aquela pessoa conheceu Jesus através da sua vida. Aí você fala, nossa, mas né, minha vida inteira eu preguei para um só. Não foi quase nada. Mas aí, esse um só, para quem você pregou, se tornou um grande ministrador da palavra. Se tornou um grande avivalista. E ele impactou milhares de pessoas. Pensa. Aquilo que para os teus olhos pode ser tão pequenininho, uma pessoa só, através daquela uma pessoa, mais um monte, milhares de pessoas podem se converter. Então, nós precisamos abandonar esse lugar de vítima, de pequenez, precisamos ter a nossa mente transformada para a gente fluir no que foi chamado. Um outro ataque muito comum é o ataque da dúvida, é o ataque da confusão. Você tá recebendo algo de Deus, mas o inimigo vem com coisas para te trazer confusão, barulho na sua mente. E aí você começa a não saber, isso que eu tô recebendo é de Deus, não é de Deus, é meu, é do maligno, é a opinião dos outros, o que é que tá acontecendo? E aí você precisa se centrar, calar as vozes, se acalmar, controlar suas emoções, descansar nele, para você ficar sensível e entender, isso vem de Deus. Isso é barulho do mundo. Porque o inimigo vai fazer de tudo para te desconcentrar, para te distrair. Porque se ele abre na tua cabeça várias telas, você deixa de focar naquilo que Deus está te falando. E fica distraído com as muitas telas, com os muitos pensamentos. Eu tava comentando isso com essas minhas amigas. Eu tô percebendo um nível de distração muito grande, um nível de barulho muito grande. E aí ela tava me falando, né, de tirar as telas. Eu falei, olha, eu uso pouco. No sentido, eu não fico muito tempo, gastando tempo com rede social. Quando eu tô assistindo uma ministração, alguma coisa em inglês pra eu estudar. Mas ainda assim, tem distrações que nós precisamos cuidar. Calar as vozes externas. Calar a voz do julgamento alheio. Pouco importa o que pensam de você. Vai ter coisas que você vai viver com Deus que todo mundo vai ser contra você. Até você mesmo. Até você mesmo. Quando Deus me mandou vir pra São Paulo, eu não queria. Eu falei, eu não vou, pai, não faz sentido, o mundo tá acabando, vou fazer o que em São Paulo? É o pior lugar do mundo pra eu estar nesse momento. E Deus falou assim, você vai. Eu tive que calar minha própria vontade, minha própria mente, o meu próprio entendimento pra mim obedecer. Todo mundo foi contra, não teve um que falou, vai mesmo, que é isso aí que Deus vai fazer. Pelo contrário, você tem certeza mesmo? Você tem certeza que você vai pedir demissão de um trabalho onde você tá há 12 anos pra você ir ficar um ano inteiro dependendo de Deus? Viver de oferta? Você tá maluca? E a minha própria mente falava isso pra mim. A minha própria mente falava isso. Você tá ficando doida. E por muitas vezes eu tive que respirar muito fundo e eu falava assim pros meus amigos, eu estou me controlando pra não surtar. Porque o ataque era muito forte. Porque eu estava contrariando todo o sistema do mundo. Porque o mundo diz o quê? Trabalhe, tem uma profissão, corra atrás do dinheiro, você precisa de estar seguro, você precisa ter garantias. Mas não era aquilo que Deus estava falando pra mim. Ele estava falando, a minha garantia, a sua garantia sou eu. E se eu tô te mandando ir, vá, porque o lugar que eu te mando ir é o lugar que é seguro pra você. Mas romper com esse padrão mental do mundo é extremamente desconfortável. Porque era aquilo que era a minha vida antes. Era aquela certeza, aquela segurança de todo dia 31 tem dinheiro na minha conta. E sair disso pra uma completa dependência é quase que uma loucura pro nosso emocional. E o barulho das emoções, o barulho da opinião dos outros, escutar dos próximos, você tem certeza? Você tá mesmo ouvindo Deus? Isso dói, isso gera barulho em nós. Mas precisamos calar isso para que os nossos ouvidos sejam sensíveis ao que o Senhor tá mandando. E se Ele te manda fazer isso, faça. Vai doer, vai dar vontade de desistir, vai parecer que você vai surtar, vai. Mas Ele vai te dar força para você permanecer onde Ele te mandou. Porque o que Deus diz a seu respeito é o que importa. O que Deus diz a seu respeito é o que importa. Quando Ele foi chamar Jeremias, que o Jeremias falou da sua dificuldade, ele falou assim, antes que eu te formasse no ventre, eu te escolhi. Antes dele te formar no ventre, ele te escolheu. Ele forjou cada célula do seu corpo. Ele sabe tudo que tem dentro de você. As ferramentas que ele colocou dentro de você, que você não sabe, que você não desconhece, você não se conhece como ele te conhece. Então, saber quem você é, muda tudo. E você vai saber quem você é quando você começa a conhecer ele mais profundamente, porque ele vai te revelar. Em Jeremias 1:9 ele também diz, eis que eu ponho as minhas palavras na tua boca. É Deus que faz. A palavra quem libera é ele. Quem dá a palavra é ele. Quem dá a proteção também é ele. Quem livrou Jesus de ser assassinado quando teve a ordem para matar todos os meninos de 2 anos a menos, foi Deus que escondeu Jesus, porque não era hora dele ser morto. Quando Moisés foi decretado morte para os meninos também, abaixo de 2 anos, que foram lançados no rio, Deus escondeu Moisés. Quem envia é quem dá a provisão, é quem dá a proteção, é quem dá a direção, é quem abre a porta, é quem fecha a porta, é ele. É ele. Você precisa apenas entender que eu preciso ser sensível ao que ele está falando. Eu ouço o que ele fala e eu falo. Eu ouço a direção e eu dou o passo. Mesmo que aos olhos humanos pareça loucura.
Pedro, quando ouviu Jesus falar, então venha, talvez todo mundo no barco tenha olhado para ele e falado, você tem certeza? Tem certeza que você vai tirar o pé para fora? Olha como o mar está agitado. Mas ele ouviu a palavra e ele obedeceu, e ele botou o pé para fora e ele foi. Lá na frente ele afundou? Afundou. Vai fazer parte. Em um momento a gente vai estar extremamente confiante. Eu falo isso. Tem dias que eu tô, oh, glória a Deus. Não, ixi, pode acontecer o que for, eu tô firme, eu tô forte, agora vai. Dali a pouco vem os ataques na mente, vem os medos, vem as inseguranças, e eu falo, meu Deus, me socorre. Meu Deus, eu vou mesmo falar isso pra essa pessoa? E aí ele vem e fala, você só precisa ouvir e repetir. Não é você que faz o milagre, sou eu. Não é você que cumpriu a palavra, sou eu. E se você se preocupar com o resultado da palavra, aí você vai entrar num lugar que você não vai conseguir fluir, porque você consegue cumprir a palavra? Não. Você consegue ser a cura para alguém? Não. Você consegue salvar alguém? Não. Eu sou apenas um instrumento através de qual Deus vai fazer. Então eu posso orar por alguém aqui e declarar cura e ela não ser curada. E se eu tiver esse medo dela não ser curada e eu ser julgada, eu não vou orar por ninguém. Mas talvez eu vou orar por 100 e um vai ser curado. Só que se eu não tivesse orado por 100, nenhum teria sido curado. Então, na nossa incapacidade, na nossa fraqueza, nos nossos traumas, nos nossos bloqueios, precisamos entender. Aquele que me chamou é quem faz. Não importa se eu tô gago, se eu tenho dificuldade para falar. Deus me deu um projeto, comecei a escrever, eu falo, Senhor, isso é muito grande. Eu não consigo. Eu não consigo, isso é muito grande, isso é... Não é sobre você, Ângela. Me empresta seus dedos e a sua boca, que eu vou fazer. É necessário a gente entender a nossa identidade e caminhar segundo aquilo que Deus disse a nosso respeito. Quando Deus chamou os profetas, ele já disse, antes de chamar, antes de te constituir no ventre da tua mãe, eu te separei, eu te conheci pelo nome, eu te chamei profeta. Ele chamou, ele formou, ele conheceu, ele escreveu cada um dos seus dias, antes dele te formar no ventre da mãe. Então, quando esses ataques contra a nossa identidade vêm, a gente precisa se lembrar disso. Precisamos lembrar quem somos. E antes de sermos profetas, somos filhos. Jesus, quando foi batizado, ouviu-se uma voz que vinha do céu e dizia, este é meu filho amado em quem me comprazo. Deus ali falou a identidade de Jesus. No Monte da Transfiguração também ele falou, este é meu filho amado em quem me comprazo. Ouve-o. Toda vez que o inimigo quiser plantar mentiras a respeito da sua identidade, lembre-se disso. Em Cristo Jesus foi me dado o direito de ser filho, amado de Deus. Eu sou filho. Eu não sou órfão. Eu não sou um projeto falido. Eu sou filha. Que Deus te abençoe, viu, Arthur? Vou te silenciar aqui, porque espírito de Jezabel que a gente cala aí. Exato, Kátia. Lembre-se da sua identidade quando vier esses ataques. Eu falo isso pra vocês e pra mim. Deus me deu pra estruturar um projeto. E quando eu comecei a fazer, eu achei que era uma coisa simples. Quando eu comecei a fazer, eu vi que foi tomando uma proporção. Eu falei, meu Deus. Aí veio o medo. Veio o ataque de eu não sou suficiente. Pô, mas se Deus deu a ideia, quem tá fazendo é ele. Quem vai cumprir é ele. Só que se eu paro no meio do caminho, o projeto não vai andar. Porque eu paralisei. O inimigo não pode nos parar. Mas ele pode fazer com que a gente pare. Porque se nós decidimos parar de caminhar, ele venceu. Se nós desistirmos do nosso chamado, ele venceu. Se eu fechar a minha boca, ele venceu. Então, como ele não pode nos parar, ele vai tentar fazer com que a gente queira parar. Então, toda vez que Deus te der uma direção, que Deus te der uma palavra para entregar, e esse ataque vier, lembre-se daquele que te chamou. Fale a palavra daquele que te chamou. Tenha fé e profetize a seu respeito. Por que eu coloquei aqui profetiza, Ângela? Porque isso é uma parte de tratamento do meu coração. Porque eu tinha medo de revelar a minha identidade. Porque as pessoas têm visão distorcida do que é um profeta. Não sabem o que é um profeta. Acham que o profeta é aquele que vai vir aqui revelar seu CPF. Desconhecem o que a palavra diz sobre os profetas. Não entende nada da identidade profética. Só que Deus falou assim, você precisa ter fé para falar aquilo que eu revelo ao seu coração. Então aí eu entendi. Então tá, Senhor, eu vou colocar. Coloquei aqui. Nas minhas outras redes ainda não está. Porque Deus ainda está tratando meu coração quanto a isso. Mas eu preciso ter fé para falar sobre o que o Senhor revela ao meu coração. Porque se eu não tenho fé de falar que eu sou uma profeta, porque o inimigo ele vai querer que a gente se esconda. Isso é um ataque muito forte também. Talvez faça sentido pra vocês. Quem mais aí é aquele que gosta do escondido? No sentido de, eu tô lá no cantinho do culto, eu tô escondidinho no lugar que é escuro, que ninguém me vê. Numa mesa, eu sou aquela que vou no canto mais escondidinho. A que menos fala, que mais ouve. Por quê? Você, se não é visto, não é atacado. Se não é visto, não é criticado. Se não bota a cara aqui pra fazer live, não vai entrar hater falando abobrinha. Só que esse é o ônus de você cumprir a sua missão. Vai levantar os haters e tá tudo bem. Vai levantar os caluniadores e tá tudo bem. Do mesmo jeito que tem os profetas que é boca de Deus, tem os boca de alface que é os boca de Satanás. E cada um serve ao seu Deus, tá tudo bem.
Não podemos nos calar. Não podemos estar confortável nesse lugar de vitimismo, nesse lugar de pequenez, de autocomiseração. Gideão, quando foi chamado, o anjo disse, Gideão, te levantei, homem valente. A palavra fala isso, homem valente. Aí sabe o que Gideão fala? Ele fala assim, Senhor, eu sou o menor da minha casa, minha família é a menor de todas as tribos, eu sou o mais fuleiro dos fuleiros. Só que não era aquilo que Deus tinha feito no coração de Gideão. Só que Gideão não sabia quem ele era. Então o anjo, quando vai falar com ele, já fala pra ele a identidade que ele tinha, um homem valente. Mas Gideão não se enxergava assim. E durante o processo em que Deus foi usando ele foi entendendo quem ele era. Então não se acomode na pequenez da sua mente, daquilo que você sabe sobre você. Busque no Senhor descobrir quem Ele vê em você. Foi uma oração que eu fiz muito quando eu comecei a minha conversão. Senhor, me faz enxergar em mim o que o Senhor enxerga. Me faz com que eu me veja como o Senhor me vê. Porque eu tinha minha identidade extremamente destruída. Extremamente destruída por conta da minha história de vida. E aí ele começou a me revelar. Até que um momento ele me deu a certeza, ele revelou pra mim, você é a minha profetisa. E aquilo me balançou. Eu falei assim, o quê? Eu? A pessoa mais improvável, a pessoa mais fraca, a pessoa isso, a pessoa aquilo. Fiz igualzinho os profetas que eu citei aqui. A que não sabe falar, que tem medo, que tem isso, que tá. E Deus falou assim, eu te escolhi. Você é minha escolhida. Amém? Então lembre-se, quem o Senhor diz que você é. Você é filho amado. Você é rei e sacerdote nessa terra. Em Cristo Jesus você é mais que vencedor. Você é cordeiro com Cristo. Você está sentado com Ele nas regiões celestiais. Você é rei e governante nessa terra. Você é boca de Deus nessa terra. Você é profetisa, você é profeta, você é um ministro, você é um pastor, você é um evangelista, você é um mestre. O que Deus diz a seu respeito? Porque o inimigo, o mundo, não vai falar a verdade pra você. Duvide do que o mundo e Satanás falam de você, mas não duvide do que Deus falou. E se ele te falou, se ele te chamou, você é. Você é. Amém? Amém, amém, amém? Eu quero orar sobre identidade pra gente, antes da gente começar a conversar, daí eu vou olhar o que vocês estão falando e vou responder quem fez perguntas. Eu me chamo Ângela, Kátia. É que agora não aparece mais o nome por causa do profetisa, né? Eu me chamo Ângela Paiva. Vamos orar. Obrigada, Pai, porque o Senhor alinha a nossa identidade, Pai, segundo aquilo que o Senhor escreveu no seu livro a nosso respeito. Pai, eu peço a Ti, em nome de Jesus, que nesse momento o Senhor visite cada coração, Pai, de cada pessoa que está nessa live, Pai. Cada mente, Senhor, que foi atacada, distorcida, Pai, desde a sua infância. Onde Satanás implantou mentiras, Pai, fortalezas de mente, Senhor, que distorceram a identidade, Pai. Eu peço que o Senhor visite agora, Pai, e leve cativo todo pensamento à obediência de Cristo Jesus. Pai, que toda mentira de Satanás seja agora por terra em nome de Jesus. Todas as fortalezas de mente seja por terra agora em nome de Jesus. Pai, que a Tua verdade venha a ser instalada no coração e na mente dos meus irmãos nesse momento. Que a Tua revelação, Pai, a revelação da identidade que o Senhor tem para eles seja agora, Pai, fluindo em cada uma das células, reverberando em cada uma das células de cada um dos meus irmãos, Pai. Que a verdade, Senhor, da identidade deles venha à tona agora, Senhor. E que eles saibam, Senhor, para aquilo que foi chamado, forjado e feito, Pai. Porque nenhum deles é um acidente, nenhum deles é aleatório, nenhum deles é um erro. Mas eles foram feitos por Ti, Pai, para uma missão, para um propósito. E a plenitude e a alegria naquele que sabe quem é e sabe o que tem que fazer nessa terra. Pai, eu peço a Ti, Senhor, traz revelação. Fala em sonhos, Pai, fala em visões, fala através da Tua palavra, Senhor. Levanta os Teus profetas, Senhor, para declarar na vida de cada um aqui, Senhor, aquilo que o Senhor tem de missão para eles. Aquilo para o qual o Senhor os chamou e os capacitou. Pai, que eles tenham a convicção de quem são, Pai. E pela autoridade que o Senhor me deu, Senhor, de ser uma profetisa, Pai, que derrama a unção sobre os Teus filhos, que faz eles enxergar quem são. Eu declaro agora, recebam a revelação da identidade que o Pai tem para vocês nesta terra. Toda distorção é por terra em nome de Jesus. Vocês estão agora recebendo do alto, recebendo dos céus, a clareza e a convicção de quem vocês são. Identidade firme, ajustada. Todo bloqueio, toda fortaleza de mente sendo destruída agora em nome de Jesus. Tudo aquilo que o inimigo fez para tentar distorcer vocês e afastar vocês de cumprir o propósito, seja agora por terra em nome de Jesus. Pai, eu peço a Ti, blinda a mente dos meus irmãos, traz revelação, Pai, traz clareza, Pai, para que eles fluam naquilo para o qual o Senhor os chamou. Nos alinha, Pai, nos alinha, Senhor. Repreendemos todo medo, repreendemos toda dúvida, repreendemos todo vitimismo, toda autocomiseração. Nós repreendemos agora em nome de Jesus. Toda palavra maldita lançada, nós decretamos por terra agora em nome de Jesus. Pai, todo espírito mentiroso que fala aos ouvidos dos Teus filhos, seja agora repreendido no nome poderoso de Jesus. Pai, nos traz a liberdade para fluir, como reis e sacerdotes nessa terra, Pai. Fazendo aquilo para o qual o Senhor nos chamou. Em nome de Jesus. Identidades alinhadas. Mentalidades sendo renovadas agora. Recebam a mente de Cristo. Recebam a mente de Cristo. Mente firme que sabe quem são. São filhos amados, escolhidos e levantados, preparados para este tempo. Em nome de Jesus eu oro, Pai, seja feito aqui na terra como já é no céu, Pai. Como já é no céu, Pai. E eu declaro sobre cada um que está aqui, viver assim o propósito de Deus, ser assim representante do Pai nessa terra, ser assim boca de Deus na vida das pessoas, ser assim um libertador nesta terra em nome de Jesus. Fluirá assim nos dons que o Pai determinou sobre você. Cumprirá sim todos os planos do Pai sobre a sua vida. Desfrutará sim, prosperará sim, casará sim, fluirá sim, terá saúde em abundância, vida plena em abundância. Foi para isso que Jesus se entregou na cruz do Calvário, para nos dar vida, vida eterna e vida em abundância, que é a vida nessa terra. Conforme os planos do Pai. Em nome de Jesus eu oro. E em nome de Jesus eu declaro sobre a vida de cada um que aqui está. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu te entendo perfeitamente, Luciano. Eu quero que Deus me fala, para mim falar a verdade. Eu tenho medo de eu falar uma palavra que não venha dele.
Eu te entendo e todo profeta genuíno tem esse temor. Porque a gente tem temor de falar algo da nossa própria carne, da nossa própria vontade, do nosso próprio entendimento. Então, esse temor que você sente é característico do profeta. Só que Deus tem tratado isso no meu coração recente, porque eu era muito assim. Só que por muitas vezes eu deixei de entregar algo achando que poderia ser meu, e aí Deus depois me confrontou e falou assim: você tinha aquele time para entregar. E pelo seu medo de errar, você não entregou. E eu não consegui acessar aquela vida, liberar aquela palavra, porque você ficou com medo de errar. Então, na verdade, Luciano, esse temor ele vem muito do nosso medo de errar, do nosso querer ser perfeito. Entende? Aquilo que eu falei será que se eu falar, tem que acontecer, então eu não posso errar, então eu não posso falar nada de mim mesmo. Só que aí você trava. E aí a gente precisa entender o quê? O que o Senhor me trouxe para começar a me corrigir quanto a isso? Ele falou assim: você não vive pedindo para eu te conduzir? Você não vive falando pro Espírito Santo te conduzir? Eu tô fazendo isso. Então tudo que você faz é condução minha. Por que você tá com tanto medo de falar? Aí foi onde o Senhor começou a me quebrantar. Mas ainda é difícil. Então, mas, literalmente, você tem que fazer força pra sair desse lugar, sabe? Fazer força pra sair desse lugar de querer ser perfeito, de ter certeza. Porque Deus não vai dar certeza de tudo. Às vezes ele vai trazer uma revelação completa pra você, com tudo que você precisa. Vai te dar uma confiança muito grande pra entregar. Mas em outras vezes não, ele vai te dar só, às vezes, uma palavra. Deus manda, eu olho pra uma pessoa e sinto que eu tenho que ir lá e falar pra ela abacaxi. Você fala, tô maluca. Mas aí você é obediente, vai lá e fala abacaxi. Aí aquela pessoa, caramba, eu tava aqui orando, pedindo um sinal pra Deus, e que se ele existia mesmo, se ele me amava mesmo, ele ia me mandar alguém falar essa palavra. Então, se você tentar racionalizar, às vezes você vai. Às vezes não. Você vai impedir o fluir do Espírito Santo por conta disso. Mas assim, buscar e tempo com Deus a gente vai ganhando intimidade, vai ficando um pouco mais fácil, digamos assim. Pelo Hurt. Por 5 anos eu estava afastada desse pai tão maravilhoso. Aí, tá vendo, gente? A Mia é uma pessoa que tá comigo desde o comecinho. A Mia estava, né? A Mia foi muito, muito destruída pela religião. A religião afastou ela de Deus, e através das lives aqui, eu testemunhando, trazendo aquilo que eu vivo com Deus, o Senhor foi falando no coração dela, me começou a se aproximar de Deus de novo, a mim foi curada em várias questões, perdoou as pessoas que fizeram o que fizeram com ela, e hoje a Mi desfruta da presença de Deus. Então já valeu a pena, entendeu? A Mi já foi tocada. A Mi ganhou um nível de intimidade com Deus que ela não tinha antes. Então já valeu a pena, entende? Por mais que eu fale assim, ai, mas eu não sou capaz. O que você sabe parece pouco aos seus olhos, mas tem pessoas que não sabem o que você sabe. E esse pouquinho que você sabe pode transformar a vida de outra pessoa. Então, tem um ditado, eu acho que fala assim: não há ninguém tão sábio que não possa aprender, e não há ninguém tão burro que não possa ensinar. Então, o que você acha que é tão pouco, tão efêmero, para outro vai ser muita coisa. Então, não deixe de falar.